Alô, alô, pessoal, muito bom dia, um abraço. Eu quero mandar aqui um abraço às 32 emissoras ligadas conosco em Serra do Ramalho, Guanambi, Mucuri, Itabuna, Jacobina, Irecê, Juazeira, Lagoinhas, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Medeiros Neto, Itapetinga, Santa Cruz, Cabralha, Valença, Ubatã, Jequié, Poções, Feira de Santana, Jaguaquara, Ribeira do Pombal, Campo Formoso, Ipirá, Coité, Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Itaberaba. Hoje é um dia muito especial, é o dia de Todos os Santos. E eu estou recebendo aqui um querido amigo, sou admirador dele, não é de hoje, de muito tempo. É uma alegria enorme receber ele aqui e mais alegre estou de saber que ele está na luta para ajudar este país a melhorar. Eu me refiro aqui a Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-ministro, pré-candidato à presidência da República pelo PDT e muitas outras coisas mais. Ciro, que bom ter você aqui. Bom dia. Tudo bem com você, Ciro? Tudo bem, Mário. Um grande abraço a você. Pode acreditar que o privilégio de estar aqui para mim me alegra muito também, desde quando eu vi que ia voltar na terrinha, que ia vê-lo, e sabia que estar aqui é cumprimentar toda a boa gente baiana de todos os lugares. Mário Ketz, amigo, doutor Mário Ketz de todos os baianos, prefeito inesquecível, homem público que trocou de vocação da militância formal da política para vir para a trincheira do rádio todo dia cedinho, ajudando o povo brasileiro a enfrentar, denunciar essas mazelas todas. Creia, meu amigo, é uma alegria grande revê-lo em saúde, com paz e jovial como está. E você também, rapaz, sua fisionomia tá ótima. Tô bem de vida. É bom, que bom, rapaz, que bom. O Brasil precisa de pessoas como todos nós, precisa de todos nós. Esses caras estão fazendo o que não é razoável que um país como o nosso viva nunca mais. Não é brincadeira, no momento em que nós estamos conversando, 13.500.000 compatriotas nossos estão desempregados, pulando a catraca dos ônibus aí com o apoio do trocador para poder passar o dia se humilhando, batendo de porta em porta. Mais de 10 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, correndo do rapa nas ruas das cidades brasileiras, desorganizando o comércio formal que paga imposto. Anteontem saiu a estatística dos últimos 12 meses, são 61.300 brasileiros, jovens, negros, pobres, caboclos dos bairros das cidades brasileiras foram assassinados nos últimos 12 meses, ante uma absoluta impotência do Estado brasileiro, que está praticamente assaltado por uma quadrilha. É problema grave o momento brasileiro. Nós já vivemos, você é bem mais moço do que eu, nós já vivemos outras crises, não é? Crises institucionais, golpe militar, com todas as mazelas e consequências. Mas eu não sei se você concorda, Ciro, eu acho que a crise que nós estamos vivendo hoje é a pior de todas, porque envolve tudo. É sem dúvida a pior de todas. Pode-se apurar isso pelo concurso de ângulos dessa crise, pode-se apurar isso pelos números. Nunca houve na história do Brasil 24 meses que derrubaram quase 10% a renda popular, em média. Como isso pesa muito mais sobre os pobres e a classe média, na medida em que a concentração de renda no Brasil protege os mais ricos, nós estamos falando aí de uma coisa sem precedente na história do capitalismo mundial. Só para você ter uma ideia, a Grande Depressão de 29 nos Estados Unidos, que era mencionada como a maior crise do capitalismo, derrubou em 24 meses a renda nos Estados Unidos em 4,5%. E foi um Deus nos acuda. No Brasil perdemos 9,2% a média. E aí você, em cima disso, você agrega uma crise moral, né, que na cabeça do nosso povo a gente tem que ajudar todo dia a ver se o povo acredita em si próprio, na democracia, mas não é fácil para a população votar numa candidata que ganhou por um tiquinho a mais de 50% e é caçada na esteira de um grande escândalo. Não estou dizendo que é justo ou não é justo. E o outro lado que perdeu por um tiquinho a menos da metade, enrolado no escândalo igualzinho. Então, na cabeça do povo, a sensação é de que é tudo igual, de que não há saída desse meio. E isso é uma tragédia para um país como o nosso. E aí você tem uma crise institucional. Também nunca vi na história brasileira juízes falando pelos cotovelos, Ministério Público
justiçando pessoas ainda antes de se formar o devido processo legal. Enfim, é uma certa anarquia, né, o quadro de que nós estamos vivendo no país. Então, uma crise moral, né, uma crise ética, uma crise institucional, uma crise econômica e uma crise social, cujo lado mais doído, né, são esses números de desempregados e de violência no país. Né. Ainda hoje estava ouvindo aí, a caminho daqui, faltando os remédios para os transplantados no país. Ou nós interrompemos esse itinerário de tragédia, ou o nosso povo vai desacreditar no sistema. E isso é talvez a mais grave das consequências. Ciro, eu me lembro que na última entrevista que você esteve aqui pessoalmente, nós conversamos sobre reforma política. E você disse, aliás, eu tenho repetido isso para vários entrevistados, inclusive presidentes da República que eu conversei. Eu disse, olha, Ciro Gomes disse aqui uma vez o seguinte, que o Congresso só vai votar uma reforma política para valer se ela entrar em vigor 3 ou 4 eleições na frente. Pois é, para poder ele não ter que cortar na própria carne, que não vai cortar, a gente jamais, fica brincando nem aqui, disso, nem na Suécia. Pois é. O primeiro instinto do político é a sobrevivência. Então, evidentemente, o país tem que fazer, se o Fernando Henrique tivesse feito, já estava resolvido, né? Fernando Henrique foi presidente em 94. De 94 para cá são 23 anos. Então já estaria em vigor, e preferiu não fazer. Se o Lula tivesse feito, já estaríamos ou vivendo e foram momentos políticos especiais que o país jogou fora. Então a ideia, no meu caso, é propor na primeira hora e negociar, né, porque a população quer da reforma política basicamente 2 coisas que são diferentes das coisas que os políticos querem da mesma reforma política. A população quer alguma coisa que previna a roubalheira, essa relação promíscua de dinheiro com política. É preciso que a gente tenha muita seriedade para dizer à população de que nada substitui um cidadão, né, ativo. Não existe um engenhoca que no mundo se pratica que substitui um cidadão ligado, né? Um cidadão que tome nota do nome do deputado em quem votou, que acompanha o que ele anda fazendo, e isso não acontece entre nós, né? Também não é culpa do povo, nós temos um baixo treinamento cidadão, pouca vivência democrática, mas o fato é que 3 meses depois da eleição, 76% do povo não lembra o nome do deputado em quem votou. Isso. E a gente dá muita importância ao prefeito, ao governador, ao presidente, mas tá aí, quem decide a reforma trabalhista são os políticos, quem decide a reforma da Previdência são os políticos, o parlamento. Então é preciso que a gente tome tenência, né, e ajude o povo a entender que é muito gravemente importante eleger um deputado, um senador, um vereador, enfim, que tenha compostura, que tenha compromisso com o povo de um dia seguinte da eleição. E acompanhar o que o camarada está votando. Se ele vota contra, é como se você contratasse um advogado para lhe defender. E aí, com o seu dinheiro que você paga para ele, ele vai lá e defende outro cara. É mais ou menos mal comparando a relação que um representante deve ter com o representado. Se o advogado começa a trair, tem que tirar. Então é preciso tirar os políticos que estão traindo o voto popular. Porém, como eles têm o monopólio do desenho, né, das instituições, das leis, é preciso ter paciência, porque o primeiro instinto, como eu disse, do político é a sobrevivência. Então não custa nada a gente botar aí para uma coisa ideal, não é, que faça o que precisa ser feito, e bota para entrar em vigor daqui 2, 3, 4 eleições, que é o que ela pensa, daqui 3 eleições eu já não estou mais aqui, já não estou mais preocupado, posso pensar no país. E não custa nada, porque a história de uma nação não se constrói por saltos, se constrói por uma consolidação de passo por passo, na proporção do que a força política permite. Ciro Gomes conversando aqui conosco no estúdio, ao vivo. Ciro, o que me preocupa também é essa, digamos, anarquia generalizada. Você tem de um lado o Lava Jato, você tem o Supremo, você tem a Procuradoria, você tem o Congresso, você tem ministros presos, você tem um presidente da República ameaçado e enfraquecido. Eu fico, às vezes, pode ser que seja um sobressalto meu, com medo do que vai acontecer. Por exemplo, quando eu vejo Jair Bolsonaro e João Dória, que para mim ali, um pelo outro, eu não quero troco. Eu não quero troco. Eu já entrevistei João Dória, inclusive, algumas vezes, e disse: você não se acha, não está querendo bancar o Jânio Quadros, não, não é? Aquela coisa meteórica que vem com merchandising, marketing famoso, acelera São Paulo. Eu tenho medo danado disso. Imagina o nosso povo, né? Você com a sua politização, com a sua experiência, com a sua serenidade, olha e teme. E eu também temo. E eu transformo o meu temor num exercício de militância, porque senão é de fato uma coisa
esmagadora, o que hoje pesa, especialmente sobre o jovem brasileiro que está escabriado, está desorientado, procurando alternativas que pareçam negar a política tradicional, que é muito careta, que está muito contaminada. E isso a gente tem que mostrar para o povo com exemplo, não com conversa fiada, de que não existe esse negócio de político não ser político. Esse é o pior salafrário que existe. É o político que pega uma pesquisa e diz que o povo não gosta de política, então ele, sendo político, se apresenta de não político. Então é uma mentira original, uma mentira de nascença, o cara que mente em qualquer outra coisa. E essas soluções toscas, o Bolsonaro nem é uma má pessoa. Assim, na minha opinião, eu fui colega dele, deputado, e ele é um personagem. Ele viveu a vida inteira, foram 26 anos de deputado, defendendo a agenda dos militares retirados. Basicamente, o quinquênio da viúva, aquelas coisas e tal, e ali os militares aposentados no Rio de Janeiro, tem uma concentração muito grande. Davam um voto a ele com essa coisa de comissão da verdade, essas coisas aí. Então, uma certa, aspas, revanche, né, da esquerda contra o regime, ele subiu um tom e passou a defender a memória do regime militar. A partir daí, é um personagem completamente. E a população o encara como uma espécie de negação. Então procura-se ali uma decência, e não há dúvida de que ele não está enrolado em nenhum escândalo grande, até porque nunca administrou um pé de bodega, para a gente saber, né, se ele tendo a oportunidade se manteria decente. Mas não custa nada reconhecer que é decente e tal. Daí adiante é um capitão com baixíssimo preparo, quer dizer, não é que ninguém precisa ser doutor para ser, mas numa carreira militar, por exemplo, que vai de aspirante a general, ele parou no segundo degrau. Né? E saiu do exército empurrado para fora porque estava fazendo uns planos de soltar umas bombas no Rio de Janeiro como instrumento de reivindicação. E ele sinaliza essa coisa, né, da negação da política, sinaliza uma resposta muito simples, muito contundente para o drama da segurança, que é de fato um drama real do povo brasileiro, e a esquerda tradicional fica confundindo direitos humanos com cobertura de bandido. Isso está na cabeça do nosso povo e nós precisamos ajudar a orientar essa carga, né? Porque só um país como o nosso admite que, como primeira experiência, né, de um homem público ou de uma mulher que escolheu a carreira pública para entrar à presidência da República. Todo país do mundo testa os seus quadros, vê se sai bem, vai treinando, porque é um exercício da presidência da República num país como o nosso. Se o cara tiver muita consciência, muito treinamento, muito preparo, ainda é serviço quase impossível. E eu digo isso porque quem conhece a história. O mais longo período de vivência democrática brasileira, o amigo sabe, foi esse período que acabou com o golpe da Dilma. 27 anos. Nós nunca tivemos mais de 27 anos de democracia na história do Brasil. Nossa história é uma história violenta, autoritária. Dos 4 presidentes da redemocratização, 2 caíram. Você imagina com estatística dessa... Collor e Dilma. Mas de 4 presidentes, Collor, Lula, Dilma e Lula, Collor, Lula, Dilma e Fernando Henrique. Dos 4, 2 caíram. Agora, essa coisa aí do bandido bom é o bandido morto. E é uma coisa que começa... Sim, pega. Pega, né? Porque, repare, 61 mil homicídios. Pois é. Sabe quantos homicídios desses são investigados? 8%. E aí que a gente precisa ver, tentar que a população entenda que a sua justa queixa, a sua justa reclamação por segurança, um combate mais duro, mais eficaz à violência, é uma justa reivindicação do povo. Mas isso não se faz com frase feita. Repare bem, esses jovens, 61.300 jovens negros pobres da periferia, isso já é a pena de morte, Mário. É verdade. Isso já é a pena de morte. O Brasil tem a pior pena de morte do mundo, que é o justiçamento sem culpa, sem julgamento, sem defesa, e morrem inocentes aí, meninos recrutados pelo tráfico, pelo crime organizado, disputando enquanto o baronato da droga mora na praia. Mora nos bairros nobres, etc, etc. E essa mortandade é nos bairros pobres por disputa de território. Isto dito, vamos lá, se eu tenho 61 homicídios e só 8 de cada 100 são investigados, é a intensidade da pena ou a certeza da pena que produz o efeito, né, dissuasório? Evidentemente que é a certeza da pena. Né? Se você tivesse a garantia de 10 anos de cadeia para cada homicídio desse, garantido, matou, vai passar 10 aninhos. É muito pouco, mas garanta que passa 10. Para você ver se o crime não acaba, ou não diminui para os padrões razoáveis que os outros países do mundo experimentam. Isso é o que nós temos que fazer. Agora, o que está acontecendo no Brasil? A União Federal não entendeu nada do que está acontecendo, né?
o perfil do crime na esteira do bilhão de reais da droga mudou completamente. Hoje, o sistema tradicional funciona. Olha o que eu estou dizendo aqui, os seus ouvintes já um pouco. Como é, doutor? Como é que funciona? Funciona assim, ó. O Brasil está com quase 700 mil pessoas condenadas na cadeia. Isso, proporcionalmente, é a maior população carcerária do mundo. Em termos absolutos, só os americanos têm mais do que nós. E eles têm 300 milhões de habitantes. Então, nós estamos com 200 milhões de habitantes, estamos com 700 mil brasileiros presos. Ou seja, o sistema tradicional, polícia prende, Ministério Público denuncia, justiça condena, sistema prisional segrega, de alguma forma funcionou. Mas aí o que aconteceu? Explodiu a população carcerária e essas facções organizadas que começaram em São Paulo, não vamos repetir o nome deles aqui para não glamorizar, começa a se espalhar pelo Brasil inteiro. E o menino preso com 20 gramas de crack, a polícia precisa produzir estatística, um terço desses presos são garotos, que foram presos com pequenas quantidades, que em vários lugares do mundo nem sequer mais crime é. Mas vamos lá, cumprindo a lei, a polícia prende e leva o menino para o sistema condena e o menino entra na cadeia. No que ele entra na cadeia, vem um creu morre, um caba com ferro quente para dizer, olha, você vai se filiar nessa facção, tá morto. E o menino, para se proteger, claro, entra. E aí, resultado, de dentro da cadeia no Brasil, há um comando. Então, todo esse transtorno do Rio de Janeiro são apenados. O tal de NEM, que é meu conterrâneo lá do Ceará, está comandando o crime na Rocinha de dentro do presídio de segurança máxima em Rondônia. Você vê o deboche que as autoridades brasileiras estão merecendo. O NEM está comandando o crime no Rio de Janeiro a partir de um presídio de segurança máxima em Rondônia. Aí você tem a confusão da maré, é o tal, enfim, não vamos dizer o nome, é a facção de São Paulo entrando no Rio de Janeiro brigando. E aí tá lá a maré, o alemão na bala. E no Nordeste aqui, que é na Amazônia também? Em Fortaleza, outro dia, os camaradas de dentro da cadeia reclamaram que o governador tinha mandado tirar as torres de celular de dentro, porque não há meio de você não conseguir segurar a entrada de celular. O governador teve a ideia de, conversando com as populações e com as empresas, tirar as torres de celular. Os cabas decretaram o estado de sítio em Fortaleza. Tocaram fogo em 9 ônibus numa noite. Saíram na frente de delegacia, atirando em delegacia. Rapaz, é um negócio assim que... não mudou a legislação em nada. Tudo isso é novidade. A legislação brasileira não muda. O investimento em segurança pública está caindo no Brasil. Agora fizeram um acordo no Rio de Janeiro para resolver o problema da dívida, que estão funcionando atrasado. Uma das cláusulas, Mário Quedes, é inacreditável. Uma das cláusulas é que o Rio de Janeiro está proibido de fazer concurso pelos próximos 8 anos. Ou seja, todos os policiais que se aposentam, que se reformam, que saem, vão embora. Acabou. E na situação que está, o Rio vai diminuir o aparelho de segurança por conta destes loucos que estão comandando a vida brasileira em Brasília a partir de um golpe de Estado. Ciro, dentro dessa situação, você se coloca como pré-candidato. Eu conheço você há muito tempo, eu sei que você foi um excelente executivo, tem ótimas ideias e conhece o Brasil profundamente. E é um homem muito inteligente, que tem uma visão, portanto, eu acho que é uma coisa muito boa essa sua disposição de entrar nessa luta. Eu vi uma declaração sua, não sei se é verdadeira ou não, que se Lava Jato chegasse à sua casa, você recebia bala. É verdade? Não, comigo sempre há uma certa fraude, porque a ideia é tentar, dado que não podem dizer que eu sou ladrão, porque faz 38 anos que eu estou na luta, já governei, já fui ministro da Fazenda, já fui prefeito de uma capital e tal, e nunca respondi por um mal feito, porque nada mais é do que a minha obrigação, claro, mas eu tenho uma ficha limpa. Então o negócio é aproveitar que eu sou muito indignado e tentar me transformar em um temperamental, num cara de pavio curto, etc, etc, etc. Eu já caí nessa armadilha muitas vezes, mas agora eu vou fazer 60 anos, você está vendo meus cabelos tão branquinhos que ficaram, os outros já foram embora, tomei calvo, tenho um netinho de 5 anos, então a vida vai mudando um pouco de perspectiva, você vai ficando mais sereno, sem perder a indignação, que eu não quero não quero fazer uma transfusão de sangue de barata, nem vou vender a alma para ser presidente do Brasil, que é meu grande sonho, me preparei a vida inteira para isso. Lá, com 36 anos, renunciei às pensões que a legislação imoral do Brasil me dava um direito, né? Ex-deputado, ex-governador, ex-prefeito muito precoce. Com 36 anos eu teria direito a receber hoje R$82 mil do povo cearense, pobre como é. E evidentemente eu estou contando isso aqui para dizer, enfim, que eu me preparo a vida inteira, me preservei limpo, estudo os problemas do Brasil, conheço a inteligência do país, conheço suas lideranças.
Enfim, tenho muita vontade de ajudar o Brasil a achar o seu caminho, de unir a sociedade brasileira e virar uma página histórica má que nós estamos passando. Bom, isto dito, o que é que fazem com as minhas declarações? Eu disse, basicamente, quando o Moro mandou buscar um jornalista, um blogueiro humilde, mandou buscar preso para constranger o blogueiro a revelar a fonte lá de uma verdade que o blogueiro falou. E eu me lembro disso. O Nassif me perguntou o que eu achava. Eu disse, olha, eu sou professor de direito. Qualquer do povo tem direito, uma vez vítima de uma arbitrariedade, de se defender na proporção do que for feito. Por exemplo, qualquer do povo, se eu sou inocente, olha, se eu sou inocente e alguém manda me prender, eu não falei Moro nem ninguém, alguém manda me prender, eu tenho direito de receber a bala. Eu nunca usei um revólver na vida, não sei nem como atirar, não quero, não gosto disso, nunca usei nem sequer segurança, porque é meu jeito, eu não gosto de aparato, nunca gostei, nunca fui morar no palácio, fiquei morando na casa alugada que eu morava, porque eu não queria que meus filhos crescessem num ambiente artificial, e o povo do Ceará sempre me protegeu, nunca passei um dissabor, vou pro cinema, vou pros restaurantes, tomo uma moderadamente, por aí, zero problema. Enfim, mas aí eu quero falar isso, o Ciro diz que recebe Moro a bala, isso é papo furado completo. Agora, isso é um truísmo, é uma bobagem, que qualquer profissional de direito sabe. Que o primeiro direito é a liberdade. E no caso do jornalismo, eu perguntei para o jornalista depois que escandalizaram comigo, que tal se fosse o William Bonner? Se o Moro tivesse mandado buscar o William Bonner para revelar a fonte, violentando a letra explícita da Constituição, que diz que a liberdade de expressão é uma inerência do primado democrático, preservado ao jornalista o sigilo da fonte. Está escrito assim mesmo na Constituição. Então, se o Moro mandasse buscar o Bonner, a mesma coisa que ele fez com o outro, como é que a Globo e esses jornalões iam reagir? Só que a fonte do Bonner é ele, Moro. É isso aí. Ciro Gomes aqui conversando conosco, pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Ciro, o que é que aconteceu com o PT? Você que viveu essa transição, essa eleição. São duas coisas. Uma é uma ronda que qualquer de nós está submetido. Quer dizer, o poder corrompe. Essa frase é do Montesquieu, lá quando ele desenhou no Espírito das Leis a ideia de um poder controlando o outro, o poder judiciário, o judiciário, o executivo, o legislativo, reciprocamente se controlando. Então dizia o Montesquieu que o poder corrompe e o poder total corrompe totalmente. Então parte disso é a longevidade no poder e alguns se corromperam. Ainda hoje estava vendo esse Vacareza, que eu acho que até já foi expulso ou saiu do PT, era líder do PT quando eu era deputado. E dava para ver o mau cheiro ali. É um bandido como qualquer outro. Enfim, e evidentemente violentou a tradição do PT. Isto é um lado. O outro lado é que uma certa esquerda mais antiga tem um conjunto de valores muito relativizado. Como que eu quero dizer? Se eu roubar dinheiro público, pensa alguns deles, se eu roubar dinheiro público para financiar a causa, eu estou moralmente protegido. Desde que não seja o outro, porque o outro eles mandam o dedo em cima, né? Mandam o dedo em cima. A vida inteira o discurso médio do PT era a homenagem ao corporativismo, funcionário público, bancário, etc, etc, e a denúncia moral. E aí é que vem o terceiro fator agravante. O pecado do pecador, todo mundo desculpa, é da nossa tradição cristã, né? A gente espiando a culpa, está perdoado, né? Reza ali um terço, enfim, debulha ali umas... Minha culpa, minha grande culpa, está perdoado. Mas o pecado do pregador, este fica muito, muito estigmatizado. E o PT, então, pagou por isso. Não inventou a corrupção no Brasil, evidentemente. Mas é inacreditável como eles replicaram exatamente a mesma prática do PSDB. Inclusive, caricatamente, com alguns dos mesmos autores. Esse escândalo, por exemplo, do Mensalão, Marcos Valério, Daniel Dantas, não sei o que e tal, era como se fazia pelo PSDB, com as mesmas pessoas. E eu vi isso acontecendo lá, eu era ministro, né? E a guerra era o seguinte, o Guxiquem, que já morreu, tinha ódio ao Daniel Dantas porque atribuía ao Daniel Dantas um exercício de corrupção com o Fernando Henrique na privatização da Brasil Telecom e dos fundos de pensão. E como era a privatização do Fernando Henrique? Ele pegava o dinheiro público e financiava a coisa e entregava ao empreendedor privado, tipo Daniel Dantas, por um real, o controle. Então tinha um pouquinho de dinheiro, a montante de dinheiro público dos fundos de pensão, e o minoritário
capitalista minoritário brasileiro, tinha por um acordo de acionista o controle da empresa. E aí, com isso, o Daniel Dantas financiava os políticos do PSDB, jatinho para cá, essas coisas, né, que tem. Quando acontece o governo Lula, o Gusquem vai para o fígado do Daniel Dantas. E o Daniel Dantas, muito esperto, muito hábil, começa a tentar perfurar a cidadela petista. Vai no Palocci, e o Palocci começa a patrociná-lo, vai no Zé Disseu, e o Zé Disseu começa a patrociná-lo. E como um corruptor, né, profissional, o que é que eu posso fazer pelo amigo, né? E o pobre do Zé Disseu cheio de pepino para pagar, claro, né? O Zé Disseu cheio de pepino para pagar de conta de campanha, não sei o que e tal, cai, e o Zé Disseu, vamos convir, é um bom caráter, diferente do Palocci, né? O cara aguentou firme, pagou uma cana braba, tá ameaçado de pegar uma... até hoje. E tá aguentando, né? Agora me diga uma coisa, e Lula? O que é que você acha de Lula nessa história? O Lula pessoalmente não está interessado em dinheiro. E eu conheço essa psicologia também. O cara chega nesse nível, o cara não pisa nem no chão. Aliás, o Lula até errou, ele tomou gosto das facilidades da vida burguesa. Isso não resta a menor dúvida, também eu vi esta transformação. Gosta de uma boa bebida, gosta de um pijama, um roupão de, fio egípcio, não sei das quantas, tomou gosto disso e tal, mas assim, acredite, povo brasileiro, por mais raiva que você possa ter, e eu tenho muita raiva dos cometimentos políticos do Lula, por isso eu não o perdoo na parte da política. Sim. Mas o presidente do Brasil, né, o presidente desta república, se for corrupto, o sintoma não é um apartamento fuleiragem numa praia cafona de Guarujá. Nem no lugar onde ele mora, ali em São Bernardo, eu conheço aquilo. Definitivamente, não é um sintoma. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso tem um apartamento na Avenida Fox, em Paris, que vale 11 milhões de euros. Você multiplica o euro por 3,5, nós estamos falando... É o lugar mais luxuoso. E tal. E como é burguesão, está ligado lá à plutocracia, o Paraná de São Paulo, ninguém diz nada. Onde é que vem a renda para isso? Fernando Henrique deu um apartamento para um assim chamado filho dele, que depois se descobriu não é filho dele, com aquela jornalista, em Barcelona. Por baixo, um apartamento em Barcelona custa aí 3 milhões de reais, 2 milhões de reais, por baixo. E ninguém diz nada, não é? Agora, o que é que acontece com o Lula, na minha opinião? O Lula faz um bem ao país, porque tomou a taxa de câmbio a R$ 9,20 quando tomou posse. Aí o povão disse: doutor, que negócio de taxa de câmbio, que diabo é isso? É o seguinte, qual é o valor da nossa moeda, só, não para você, mas para o nosso ouvinte, qual é o valor da nossa moeda em relação ao dólar? E aí disse, ninguém compra dólar, mas a gente não compra dólar, mas a gente precisa aprender que a gente come pão. Ou domingo, se der tudo certo, a gente come uma pizza. E eu estou repetindo onde eu ando para ver se o nosso povo entende. Pão e pizza é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para os pães que a gente come. Então a gente tem que comprar trigo do estrangeiro e paga com dólar. Então quando o Lula tomou posse, você precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Hoje o Brasil estupidamente exporta petróleo bruto barato e importa derivado de petróleo refinado em dólar. Só para você ter uma ideia, 60% do óleo diesel queimado nos ônibus de Salvador vem do estrangeiro. Então a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço da passagem de ônibus é diesel. E o diesel está sendo importado com dólar. Então se eu precisar de R$ 9,20 para comprar um dólar de passagem. A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios da farmácia que a gente toma são importados do estrangeiro. Eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de Tilenol. Quando ele entrega o governo para Dilma, ele estava precisando de R$ 1,75. Então a renda média do povo, a capacidade de consumir do povo aumentou muito por conta dessa mudança na taxa de câmbio. E por que a Dilma se desmoraliza? Porque as condições mudaram e ela pegou o dólar 1,75, volta a falar, pão, passagem de ônibus, remédio, celular, tudo isso é dólar, toda a nossa vida. Sim. E a Dilma entregou com 4. E o povão se sentiu enganado, ou seja, perdeu parte importante da conquista de renda. Pois o Lula melhorou o salário mínimo, que era o equivalente a $76 poder de compra, ele entregou com 320. Com a Dilma, caiu para menos de 200, o equivalente a poder de compra. O Lula inventou essa rede de proteção social que não existe nada no mundo igual, em que você praticamente aboliu a fome, agora está voltando, né? Aboliu a fome do lar, especialmente nós nordestinos sabemos a relevância disso. E aí vem uma popularidade monstruosa
E ele, ao invés de institucionalizar essas conquistas, de chamar o país para uma reforma profunda, que desse sustentação a essas conquistas, não, ele preferiu brincar de Deus, né? Então, sentado em cima de uma popularidade fácil, faz um dedaço, impõe pela popularidade uma pessoa sem experiência política, como a Dilma, que nunca tinha tido experiência nenhuma, irresponsavelmente, não há outra palavra, né? Todo mundo viu aqui eu defendendo as virtudes do Lula, eu quero ser honesto, quero ser decente, quero tratar o povo com a seriedade que o nosso povo merece, mas você botar o Michel Temer na linha de sucessão no Brasil, se o povão não sabia quem ele era, eu e o Lula sabíamos. O Michel Temer há 20 anos estava enrolado na esculhambação do Porto de Santos. Eu chamei ele de ladrão. Ele me processou. Aí o Brasil precisa esperar 15 anos e passar pelo mal que está passando para as pessoas verem. O Eduardo Cunha, o Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Do jeito que esse cara já está dando as cartas, se entregar Furnas, ele vai comprar a maioria da Câmara, vai ser presidente da Câmara. E por que Lula fazia isso? Por quê? Para poder eu brinco com ele dizendo que ele resolveu brincar de Deus. Não, não foi para governar. Porque se fosse, a gente teria, vamos dizer assim, está aqui um conjunto de providências que precisava de uma maioria. Sim, as reformas. Nenhuma proposta foi feita. Que é o caudilismo do traço da cultura política. Subiu a cabeça. Subiu a cabeça. E digo a você, até hoje, com toda a amargura que ele está sofrendo, a perseguição, que em parte tem perseguição mesmo, ele não aprendeu. Porque, repare, se nós estamos dizendo para o povo brasileiro que nós vivemos um golpe de Estado, já tem uma contradição, porque não é fácil você comparar com o mesmo nome uma aventura militar que faz a ruptura das instituições com um negócio que cumpre os protocolos, os rituais, a Câmara vota, o Senado vota, o Supremo examina. Só que isso é o golpe à moda moderna. Assim que foi feito em Paraguai, foi feito em Honduras, porque a comunidade internacional agora age com mais, né? Como aconteceu na Primavera Árabe, aquilo desestabilizou todo mundo ali por petróleo. Como o Brasil é petróleo, a grande questão internacional entre nós é o petróleo, não é? E aí tá aí a Venezuela desestabilizada, petróleo. Então, quem não tem petróleo, como a Bolívia, está passando muito bem, está crescendo. Agora, Ciro, estou conversando com o Ciro Gomes. Por que hoje você sente esse ódio contra Lula? Porque o país está muito dividido. Quando você fala em Lula... Outro dia eu entrevistei Lula quando ele esteve aqui. Eu vi. Rapaz, o que baixaram o cacete em mim, né? Como é que você ouve esse cara? Isso tem que explicar para as pessoas que o que pega é catapora. A ideia não pega, não. A gente tem que conversar, tem que ouvir os diferentes. O que pega é catapora. Aliás, eu tenho dito isso ao Brasil. Essa história de dividir a nossa pátria, nossa nação, entre coxinha e mortadela, e fazer esse debate ser mesquinho e aviltado como está, isso está fazendo muito mal ao Brasil. Nós precisamos conversar entre diferentes, nós precisamos abrir uma grande discussão sobre o futuro do país, devolver a respeitabilidade à presidência da República, restaurar o primado democrático, que é o único jeito onde uma nação civilizada respira e a dignidade do ser humano é respeitada. Enfim, eu penso que o Lula paga esse preço basicamente por esse exercício dele. Primeiro tem um ódio de classe, sim, porque a grande burguesia brasileira, a plutocracia, que ganhou horrores com Lula, ele, mas ganhou o que ninguém ganhou. É um negócio impressionante. Perderam com o Fernando Henrique tudo e batem palma pro Fernando Henrique. É muito, muito estranha. Muito. O Fernando Henrique aumentou a carga tributária brasileira de 27 em cada 100 de riqueza para 36,5 em 8 anos de brincadeira, né, neoliberal. Explodiu a dívida de 38% para 78% do PIB, destruiu o patrimônio brasileiro, vendeu 150 bilhões de dólares, torrou na farra do juro, e a turma bate palma para ele, o baronato. E o Lula encheu, só o Lula pagou 1 trilhão e 400 bilhões de reais de juros durante o governo dele. E a dívida saiu de 600 para quase 3 trilhões de reais, 600 bilhões para quase... E assim, é porque não tem, a goela não tem limite, não tem tamanho, o tamanho da goela dessa fração egoísta da sociedade brasileira, que não tem sequer nenhum sentimento social. Mário, eu estou estudando essas coisas e tal, e para propor uma mudança, 6 brasileiros, meia dúzia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem renda, fortuna, equivalente à soma de 100 milhões de brasileiros. 6 brasileiros? 6 brasileiros têm uma fortuna. Todo mundo, quando eu falo isso, olha assim, será possível? Pois é, vá no Google, que está lá. 6 brasileiros têm fortuna equivalente ao que 100 milhões de brasileiros juntos têm, os mais pobres, têm de renda. E não pagam imposto. Não paga imposto no país. Então, esse é o grande debate que o Lula tangenciou
E agora tem, um lado é o ódio de classe, o outro lado é a sensação de engano que as pessoas têm, não é? Especialmente esse pequeno empreendedor, porque essas providências de crédito, de melhoria de renda, de salário mínimo, etc., trouxe 40 milhões de brasileiros para o consumo. E isso gerou um novo empreendedor que acorda cedo, vai para o trabalho junto com os empregados, são 2 ou 3 amigos que ele trouxe para perto, portanto a relação não é aquela relação antiga que a esquerda estava acostumada, de patrão e empregado. Eles vão juntos, abrem o negocinho às 6:30 da manhã juntos e atribuem esse sucesso à autoajuda, à capacidade de trabalho, etc, etc, porque é o outro lado do caudilismo. Se eu quero que o povo acredite que eu sou o dono da verdade, e eu é que de mim depende a sorte, no dia que eu falho, a população não acredita mais, enfim. E isso aconteceu. Esses 40 milhões de consumidores que geraram esse novo empreendedor dos bairros, é a lojinha de açaí, é a manicure, é um camarada que tem um negocinho de sopa e mingau, enfim. E esse camarada, crescentemente, pela autoajuda e tal, pelo êxito que ele conseguiu, vai ao templo. Vai agradecer a Deus o prêmio que deu a ele de ser remunerado, de sair do desemprego, da miséria e tal. E estava achando que estava numa rampa de ascensão social para sempre. De repente vem uma presidenta nomeada pelo Lula, ninguém sabia quem era, o camarada, não, eu vou votar porque o Lula mandou, porque o Lula recomendou e tal. E essa presidenta diz assim, peraí, negada, desce todo mundo que a farra acabou. Aí todo mundo começa a escorregar da rampa, em vez de subir, começa a descer, milhares de negócios fechados. Sabe quantos brasileiros estão no SPC hoje? 40 milhões. 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC. É ódio. Não tem conversa, é ódio grande mesmo. O centro disso é São Paulo. Você acha que se Dilma não tivesse buscado a reeleição e fosse para Lula, eu até perguntei isso a ele. Ele ficou meio assim, mas eu senti que ele se sentiu traído por ela. Ele se sentiu bastante. Ele outro dia escapuliu, ato falho, escapuliu. E comigo também ele deu uma semi-escapulida, eu senti isso. E na verdade o plano dele era esse. E eu até me zanguei muito, porque eu acho muito ruim para o país depender de uma pessoa só. Nós somos uma nação de 206 milhões de pessoas. Então o que acontece? Uma pessoa só é o salvador da pátria. E se ele nos faltar, que Deus permita que não aconteça? E se ele for preso? E se ele for condenado? Porque, por injustiça que seja, o nosso povo sofre injustiça diariamente, em todo canto. Como é que a gente faz? A gente nega o sistema? A gente coloca uma parte dos brasileiros fora do alcance das leis, do judiciário, mesmo de classe, mesmo errado, mesmo corrompido, em parte como é? Infelizmente, algumas premissas da convivência têm que ser respeitadas. Uma delas é que quem dá a última palavra é o judiciário. Se não, é a selva. Aí se o judiciário dá a última palavra, pronto, o país fica órfão. Não tem saída. Que é isso? Nós temos que ter 100 Lulas, 200 Lulas, 1000 Lulas, né? Ou 1000 pessoas capazes de bem servir ao país. E o povo é que decide qual deve ser o daquela vez. João Dória, Marina Silva. O João Dória é um farsante. Eu acho que em dezembro ele a melhor definição um farsante. Um farsante é o seguinte, é o cara que o cara que é um politiqueiro. O João Dória é filho de deputado. Eu sei, votei nele aqui na Bahia, para 62, foi cassado. Exatamente, foi cassado. O João Dória foi presidente da Embratur do governo Sarney. Isso. Foi corrido de lá por corrupção. Foi? Foi, corrido de lá por corrupção, depois até foi absolvido no Tribunal de Contas, mas ele foi demitido por um escândalo grande. Mas teve mais de um escândalo que não foi só de corrupção, é que ele, pelas tantas, os Nordeste viveu na seca dessa que nós estamos passando aí de 5 anos, ele fez um disparate, uma proposta de criar um vetor de turismo para o povo do Rio de Janeiro, de São Paulo, conhecer os flagelados da seca, como é que a seca acontecia. Foi um escândalo. Eu já era candidato a prefeito de Fortaleza nessa data, e foi um grande escândalo, e eu tenho uma animosidade com ele desde isso. Então o cara tem horror a pobre e tal. E aí fica lendo pesquisa, e nas pesquisas de marqueteiro que vende sabonete, tá lá dizendo que o povo tá com raiva dos políticos. Aí o que ele faz? Ele é um político não político. Isso é o pior pilantra que existe na história, né? E aí ele diz que é um gestor. Diz assim, tudo bem, meu irmão, o que é que você fez? O que é que você entregou? O camarada entra, com 30 dias tá agarrado em avião, para cima e para baixo, né? Cria um negócio para resto de comida para os pobres,
O único enfrentamento de algum problema central de São Paulo foi a desastrada operação da Cracolândia. Sem planejamento, sem qualquer coisa, como se fosse uma coisa assim. Caos. E aí, o que faz? Uma montanha de dinheiro da prefeitura suborna a grande mídia de São Paulo, que vai dourando a pila. Mas mesmo assim, não estão aguentando mais, porque há uma repulsa popular crescente. Eu dizia, olha, esse camarada vai estar desmoralizado muito rapidamente, porque se um cabo em Fortaleza ou em Salvador se elege prefeito e com 30 dias é candidato a presidente e passa a rodar pelo país afora, e o repórter pergunta, mas você está ausente de São Paulo? Eu sou moderno, cara, eu governo pelo celular. Olha a concepção de governo, é ele falando, né? Não tem que olhar o problema, não tem que ouvir a população, não tem nada. Então é a visão do estúpido, do tecnocrata. Então isso daí é carta fora do baralho. Mas, além de ter dado uma atropelada em Alckmin legal, né? Isso consulta o caráter. Sim, consulta evidente, o caráter, né? porque adora-se a traição e despreza-se o traidor. Ele é vil, não é vil. O Alckmin bancou a candidatura dele, botou lá o Matarazzo pra fora, na marra. E aí ele com 30 dias está com a faca nas costas do Alckmin. Isso todo mundo está vendo, de maneira que eu considero que ele é carta fora do baralho. Aliás, eu todo dia acendo uma vela para São Briguilino para ele cometer a bobagem de sair da prefeitura, se filiar a outro partido e ser candidato a presidente. Aí divide a direita. Que santo é esse, Alberto? São Briguilino eu inventei, não tem esse santo não. Ciro Gomes aqui com eu não ocupo santo sério com essas coisas não, isso é uma brincadeira. Mas vamos falar da Marina, uma grande brasileira, gente séria, gente boa. É um pouco messiânica demais, não é? Não, eu tô falando, gente boa, gente séria, decente, a gente precisa saber que tem gente decente na política, claro. A Marina é decente, assim, e eu tenho por ela mais do que respeito, afeto. Isto dito, eu discordo do olhar que ela tem sobre o Brasil, completamente. Então é assim, praticamente a gente não consegue combinar. Ela votou no Aécio, eu votei na Dilma. Ela foi a favor do impeachment, eu fui contra. Ela é a favor da reforma da Previdência, eu sou contra. A gente não combina em nada, né? O que não me faz desmerecê-la como pessoa, como brasileira, como liderança política. E Michel Temer, você acha que ele chega até o fim do governo? Chega porque é o mal menor na psicologia do estamento político brasileiro e da maioria da população. Na medida em que a gente torce para ele cair, lutamos muito, o nosso partido votou nas 2 denúncias para ele responder aos inquéritos e a condição seria afastamento dele, que é o que diz a lei. Mas todos nós sabemos que hoje nós temos uma conjunção em que a maioria do parlamento é de corruptos. É uma quadrilha chefiada por ele, Michel Temer, né? São 2 quadrilhas que agem conexas, a do Senado, do PMDB do Senado, e a do PMDB da Câmara. E o chefe dessa quadrilha, o elemento de ligação, é o Michel Temer. Isso a vida inteira, todo mundo sabe disso, o Lula sabia disso quando botou esse cidadão na linha de sucessão do Brasil, e isso eu vou denunciar, pouco me importa a consequência. Porque o PT tem que pagar por essa contradição, até para melhor. E aí, ao invés de pagar, a gente diz que teve um golpe, e se houve um golpe, foi o Senado que fez. Como é que o PT vota no Senado? Vota no Eunício Oliveira para presidente do Senado, que votou no impeachment. Aí o Lula vem passear no Nordeste, fazer uma caravana e tal, vai para Alagoas, com o que ele está atracado no palanque? Com o Renan Calheiros, que votou pelo impeachment. Então, rapaz, aí não dá, né? Mas ele já se atracou com Sarney, com Collor, com Renan. Tudo bem, mas vamos lá, não aprendeu nada. Vamos supor que ele estivesse de boa fé nas outras vezes, mas agora a gente denuncia um golpe. Por exemplo, o PDT tinha 3 senadores, 2 votaram no impeachment, nós botamos para fora. Fica muito engraçado, o PDT pobre, 3 senadores, 2 votam contra a orientação do partido, votam a favor do golpe, nós botamos 2 para fora. E o PT, depois de tudo que aconteceu, não estou falando antes, porque eu já tinha denunciado, meu irmão foi ministro da Educação da Dilma. Eu me lembro, sim. E todo mundo lembra o que aconteceu, o meu irmão defendendo a Dilma, dos ataques do PMDB, do achaque do Eduardo Cunha. Quem que a Dilma prestigiou? O do Eduardo Cunha. O meu irmão foi lá e meteu o dedo no nariz dele e disse, você é um achacador, não sei o que e tal, e a Dilma ficou com o Eduardo Cunha. E o Cid se demitiu. Ou seja, a gente paga o preço de uma linha de coerência e o PT vai continuar confraternizando com isso? Não dá. Então, quem está cobrando isso aqui é um velho amigo, não é nenhum adversário, não. Eu era em 89, o Lula era um projeto mirabolante, eu era prefeito de Fortaleza, votei nele. Eu me lembro, no segundo turno. Eu me lembro. 94, ele loucamente desorientado por esses malucos, ficou contra o Plano Real.
E eu ligava para eles, não faça isso é uma coisa séria, não é o que você está pensando, não é cruzado, não, é uma coisa séria, veio para ficar. Então tá bom, deu-se mal. Em 98 eu fui candidato a presidente, apoiaria o Lula no segundo turno. Em 2002, apoiei o Lula no segundo turno, o Roberto Freire me botou para fora do partido. Em 2002. Em 2006, eu abri mão de ser candidato, apoiei o Lula. Em 2010, o Lula passou 8 anos me dizendo que eu era o candidato. Chegou na véspera, chamou para um jantar e disse, vai ser a Dilma. Eu disse, mas Lula, a Dilma, sentaram na minha frente, aquela experiência da Dilma, uma hora dessa, o país uma dificuldade desse tamanho, você vai botar uma pessoa sem experiência, que é honrada, é minha amiga, é querida, mas sem nenhuma experiência, sem coisa, não, porque não sei o quê, papapá, acertou-se com o Eduardo Campos, me deram uma rasteira. O que eu fiz? Fiquei lá, ajudei. Aí agora, vou continuar alisando essas coisas? Não dá mais. Não querem aprender nada com tudo que aconteceu? Não é possível. Tá aí a razão. O PT foi varrido das eleições municipais nas grandes cidades. Nós ganhamos. Ganhamos Natal, ganhamos Fortaleza, ganhamos São Luís, ganhamos assim. E o PT foi varrido das grandes cidades do Brasil. Por quê? Não é preciso, não querem aprender nada. Rodrigo Maia e o Democrata. Você acha que o Democrata cresce? Vai ter um papel importante na próxima eleição? Não creio, francamente. O mundo político, e aí o jornalismo brasileiro do Sul, do Sudeste, é muito sensível a isso, produz determinadas versões que acabam tomando áreas de verdade, e na verdade são cometas, né? Então o que aconteceu? Por uma fatalidade, o homem é genro do genro do genro, vocês sabem? Né? Genro do genro do genro. O que é? O Amaral Peixoto era genro do Getúlio, o Moreira Franco é genro do Amaral Peixoto e o Rodrigo é genro do Moreira Franco. Então é genro do genro do genro do genro. Né? Então ele, por essa injunção, ele vira presidente da Câmara. Né? E aí o PFL, que é o DEM, que estava praticamente mal, definhando e tal, para o meio político começa a tomar relevância. Mas eles estão fazendo um jogo de recrutar um novo Dória, né? O Dória não deu para o serviço, revelou-se de fato o farsante que sempre foi, revelou-se muito precocemente. Eles agora querem chamar o Luciano Huck, esse garoto simpaticíssimo, apresentador, claro, da Globo e tal, e querem chamar o Luciano Huck. É o que se diz, e parece que o Luciano está interessado. Então vamos ver. As coisas quando não... Você acha que a eleição de presidencial de 2018 vai guardar semelhança com a de 89, onde nós tivemos vários candidatos? Muita semelhança. Evidentemente que há aqui uma diferença que não é irrelevante, que aquela eleição foi escoteira, foi uma eleição solitária, só para presidente da República. Não tinha... E dessa vez vai ser casada com eleições gerais de governador, de dois senadores por estado e deputados federais e estaduais. Mas, mesmo assim, será uma eleição muito semelhante à de 89, em que, basicamente, as estruturas maiores partem muito desmoralizadas. Eu estou sempre supondo que o Lula não é candidato, né? Menos porque será condenado, eu torço muito que ele não seja, torço muito de que ele é absolvido de uma posição generosa que o povo corretamente lhe dá nas pesquisas, ele compreenda qual é a tarefa em nome do Brasil e convoque uma grande discussão para unificar o país. Então, aquele que é o cara mais odiado, ele tem um lugar na história se ele perceber que a presença dele no processo eleitoral destrói o tecido político e comunitário brasileiro. Porque ele, na hora que entra, ninguém vai ter um minuto para discutir saúde, educação, segurança, vai todo mundo ódio e paixão com o Lula e uma coisa odienta, violenta. Você está vendo aí, ele anda e as pessoas vão para frente do ônibus dele, o que é uma coisa muito ruim, muito censurável. Mas é assim que a vida ficou no Brasil em função dos erros que ele cometeu, né? Dos erros políticos. Então eu sonho, pode ser um sonho completamente inocente, mas estou dizendo isso em público, eu sonho que ele seja absolvido e que absolvido em uma posição muito generosa nas pesquisas, diga, olha, eu se quiser ser candidato sou favorito, mas eu compreendo que o Brasil precisa de paz e eu vou então convocar uma grande discussão entre todos os partidos que têm compromisso nacional, que tem compromisso popular, para a gente montar um programa de unidade do país, um programa, e vamos achar uma dinâmica aí para escolher o melhor intérprete disso, fazer uma aliança e tal. Ele faria história se ele tivesse essa iniciativa. Se não, acredito ainda assim que ele sabe que, saindo com 83% de aprovação da presidência da República, elegendo sua sucessora e reelegendo uma pessoa sem votos, sem experiência, sem ainda que honrada e decente como a Dilma, e hoje tem 35%, sendo 100% conhecido, o resto rejeição,
é uma eleição muito perigosa para ele. Ou seja, ele só tem a perder. Na melhor hipótese, ele ganha com o país rachado e essa crise odienta se projeta para o futuro contra ele. Você acha que nós poderemos ter até quantos candidatos? Candidatos que eu digo significativos. Significativos, 6. Aqueles que aparecem PRB. Significativos, 6 candidatos. 6 candidatos. 6, Teria um do PT? Haverá um candidato do PT. Eu PSDB. estimo que será o Jacques Wagner, que é uma pessoa muito hábil, muito respeitável, que tem a percepção da necessidade desse diálogo, que percebe a necessidade do PT alargar sua interlocução e é o grande vitorioso. Né? Ganhou a eleição aqui na Bahia, ganhou a reeleição, conseguiu eleger o sucessor, que faz um bom trabalho. Enfim, ele então é um candidato respeitabilíssimo e permite que o diálogo se estabeleça ao redor de questões reais do povo. Aí você tem, assim que acabar a confusão, o PSDB comete todos os erros de atacado e de varejo, pode ficar fora do segundo turno, mas eu acredito que evoluirá, se tiver um mínimo de juízo, para escolher o Alckmin. E o Alckmin sai de São Paulo, que é 28% do eleitorado, sozinho, e passa imediatamente a representar, vamos dizer, a direita votável, a direita respeitável, que o Bolsonaro tem muita dificuldade de interpretar pelo jeitão atabalhoado. Aí vem Bolsonaro e começarão a se canibalizar um ao outro. A Marina, 4, eu, né, 5. Não estou vendo o 6º, né, mas tem aí. Democrata sairia alguém? PMDB? Talvez o Luciano Huck. Talvez o Luciano Huck pelo Democratas. E PMDB? Não terá candidato, na minha opinião. Deve apoiar o Alckmin. E na sua candidatura, você com o PDT, você pretende buscar apoio de outros partidos? Sim, como é que é? Sim, nesse instante é como mal comparando os treinos livres da Fórmula 1, né? Tá todo mundo alinhando o carro para buscar uma posição boa no grid de largada. Então não tem aliança provável hoje, mas eu sonho muito em representar para sustentar um projeto de centro à esquerda que reúne os interesses práticos do mundo da produção e com o mundo do trabalho e o espectro partidário. Eu sonho muito assim em organizar toda a esquerda democrática não petista, a saber PSB e PCdoB especificamente. E o PPS? O PPS está num alinhamento muito instantâneo com o PSDB, a partir da posição do Roberto Freire, que saiu de São Paulo, saiu do Pernambuco e foi para São Paulo. Ele hoje é mais ligado à Serra, né? Totalmente ligado ao Serra. Agora me diga uma coisa, estou conversando aqui com Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República pelo PDT no próximo ano. Ciro, você acha que haverá modificações, por exemplo, nos programas eleitorais, no custo da campanha? Porque a gente entrou aqui numa loucura, rapaz. Virou uma loucura. Mas, infelizmente, Mário, eu não estou vendo os políticos aprenderem a lição, não. Não estou vendo os políticos aprenderem a lição, não. Eu desconfio, tenho muito constrangimento em afirmar isso, que essas eleições serão o maior caixa 2 da história do Brasil. Por quê? Porque nós temos algumas imprudências desse despotismo esclarecido e dessa militância. Poderá entrar nisso aí? Não, veja bem, o que aconteceu? Não foi o parlamento, por omissão, que discutiu o assunto, e nós temos esse protagonismo judiciário usurpando funcionalidades estratégicas do legislativo. Então, em cima de um escândalo e de um moralismo, não é, pouco refletido, pouco reflexivo, eles proíbem o financiamento empresarial de campanhas e determinam o financiamento individual. Tiram do financiamento individual qualquer limite para o candidato rico. Ele pode gastar quanto quiser, por exemplo, o Dória tem 200 milhões, pode gastar 200 milhões se quiser, o que já estabelece uma desigualdade absoluta para uma classe média, né, bem vivido como eu, vida boa como eu, mas, né, ali recebendo e pagando as contas e tal, e um mêsinho a gente entra no cheque especial, isso é um privilegiado, não estou me queixando não, mas você imaginar uma campanha de presidente da República num país como o nosso, que pode custar só em programa de TV, avião, né, assessoria, material gráfico, pode custar 80, 100 milhões de reais. E o fundo partidário não é que vai financiar isso? O fundo partidário eles desenharam de um jeito tal que 96% fica com os mesmos, PMDB, PSDB, DEM e PT. É água correndo para o mar. A vida inteira assim, nas coisas no Brasil, a água só corre para o mar, é o privilégio do grande, e é a plutocracia. Então, repare, em financiamento individual, o que vai acontecer? Você vai ter a fiscalização
do tribunal sobre as partes protocolares. Então, transferência de banco, essas coisas e tal, tudo isso está sob vigilância. Mas e o dinheiro do narcotráfico? Pois que é é. tudo em espécie. E o dinheiro de algumas denominações religiosas? Que é tudo em espécie. Então e assim, e o fake news? Que vai ser o inferno. O que é fake news? É você ter a internet hoje, o cara diz assim, eu vi o Ciro Gomes correndo pelado no Pelourinho. Não, você viu a influência disso nos Estados Unidos até agora. Não, imagina nos Estados Unidos. Na eleição de Trump. Imagina nos Estados Unidos, onde há uma mídia relativamente mais isenta, mais, vamos dizer, uma vigiando a outra. A Fox News é conservadora, a CBS é mais progressista, e uma fiscaliza a outra, os debates são frequentes, há uma mediação da academia, e aqui entre nós nada. Aqui nada. E um tribunal completamente agarrado a protocolos formalistas, né? E chefiado até recentemente pelo Gilmar Mendes, que é absolutamente apaixonado por um dos lados da política no Brasil. Esse é o problema. Então eu temo muito pela qualidade dessas eleições do Brasil. E só o povo brasileiro é que vai poder mitigar ou atenuar isso, abrindo o olho. Mas, enfim... Mas você não acha também, Ciro, que pode ser uma oportunidade de mostrar ao povo brasileiro de que é possível fazer uma campanha diferente? Eu acabei de fazer o programa do PDT. Nós do PDT fizemos o programa, não gastamos nada. Pegamos câmeras comuns, dessas qualquer comum, reuni a meninada e tive uma conversa. Uma conversa e tal. Foi muito simpático o programa, mas meus militantes mais fanáticos, porra, isso é qualidade de programa, não sei o que, entendeu? Reclama, porque... meu irmão, é a qualidade que você pode fazer com R$2.000, com R$3.000, mas com R$5.000. Mas eu acho que isso poderá mostrar, inclusive, pode acontecer. Que... Eu vou apostar nisso. Mas repare, uma boa aposta. Agora vamos lá. Viagem. Então o Brasil, do tamanho que é, a campanha vai ter 45 dias só. Eles reduziram dramaticamente o prazo, também para impedir que jovens que entrem na política. Então, é todo um esforço dessa casta que está sob crítica profunda da sociedade de impedir a emergência do novo. Enfim, então vai ser 45 dias só de campanha e televisão só 30 dias. Então você vai ter que ralar no chão, correndo, e aí eu viajo de Gol, de TAM, de Azul, né? E o Dória e o Alckmin, não sei o que, é de jatinho para cá, jatinho para lá e tal. Uma viagem de jatinho de São Paulo para Salvador custa R$50.000. Aí lá em Sobral, o pessoal meu matuto, eu não gosto disso não, que é muito vulgar, mas em Sobral o pessoal diz que quem não rouba nem herda, Henrique é merda. É isso mesmo. Aqui na Bahia se diz a mesma coisa. Agora, Ciro, você leva a vantagem de ser uma pessoa conhecida bastante no Brasil. A eleição está para mim. A eleição está para mim. Pois é. As grandes tendências, evidentemente que eu não estou dizendo isso por nenhuma falta de humildade, é que a tendência hoje é que a população vai procurar alguém que tem experiência como resposta ao problema da Dilma e tal, alguém que seja ficha limpa, não é? E eu volto a dizer, nada mais é do que a minha obrigação, mas eu tenho a ficha limpinha, né? E não é que eu cheguei ontem na vida, eu fui comandante da economia do país, eu fui governador do 8º estado do Brasil, nunca respondi, o que é até um certo milagre, né? Nunca, dada a irresponsabilidade com que garotos do Ministério Público levianamente afrontam prefeitos, enfim, por aí afora, se metendo sem nenhuma atribuição nisso, eu passo incólume, nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido. Volto a dizer, nada mais é do que a minha obrigação, mas aqui está o meu currículo para o povo brasileiro. E mais do que isso, eu tenho estudado profundamente a questão nacional. Eu sei que você conhece e vou propor uma saída para o nosso país que todo mundo vai poder entender. Então eu estou muito animado, acho que se o Lula não é candidato, a estrada para mim está muito... E eu espero que você volte aqui com muito prazer. Você sempre dá alegria para mim, viu? Obrigado, Mário. Você é um queridíssimo, não só da Bahia, mas de todos nós. E sou seu admirador, vou dizer a você com toda tranquilidade. Eu sou seu admirador, acho que você é um grande quadro político e certamente seria um grande presidente da República. Eu sou de boa fé, tenho muita vontade de servir esse país. Vamos servir. Vamos sim. Grande abraço, Um abraço, Mário Kertz. Um abraço a você e a todos que nos ouviram. Muito obrigado aí pela paciência. Desculpa aí alguma heresia. Nada. Intervalo comercial, encerra a rede. Grande Ciro Gomes.